Olá gente, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Meu nome é Fábio Tancredo e hoje iremos falar sobre este atleta aqui, que talvez muitos de vocês nem conheçam. O nome dele é Ted Riner. Sim, um judoca francês que marcou época como um dos grandes nomes, se não o maior nome da história do judô. Ele, um carinha um pouquinho leve, pesava mais de 100 quilos, em sua categoria era basicamente imbatível. Claro que ele teve suas derrotas, mas que não foram muitas, e a gente vai ver aqui neste canal, nesse vídeo, contando um pouquinho da história desse francês que foi e que é sensacional, porque ele ainda não terminou a sua carreira, não se aposentou. Então, para que você possa desfrutar desse vídeo e também dos demais que vem aí, que a gente fará, e também dos anteriores que a gente também já fez, dê o joinha. É muito importante pra gente. Pode dar agora, não tem problema nenhum não. Beleza? Já deu? Ok. Também comente aqui, me fale o que você está achando dos vídeos, comente sobre quem você quer ver aqui no canal, os atletas que você curte, e também me fale o que você está achando dos vídeos. As críticas também são muito bem-vindas, tudo para que a gente possa fazer o nosso canal crescer. Então, sem mais enrolações, vamos falar desse judoca, Ted Riner, um dos maiores nomes da história do judô, se não o maior nome da história do judô. Vamos lá? Ted Riner nasceu no ano de 1989, o mesmo ano de nascimento desse aqui que vos fala, na cidade de Abmes, em Guadalupe, uma ilhazinha que pertence à França. E lá ele cresceu, mas não ficou por muito tempo. Ainda criança, muito jovem, ele se mudou para Paris e lá ele continuou crescendo, sendo adolescente e entrando na vida adulta. E neste período, com apenas 5 anos de idade, seus pais o inscreveram num clube onde ele praticava esportes, digamos que para gastar energia. Um rapaz desse tamanho também tinha que gastar muita energia. E assim ele foi praticando muitos esportes lá. Além do judô, que ele praticava com certeza, praticava futebol, basquete, entre outras modalidades. Ele se divertia muito, para ele era uma diversão. E aí, conforme o tempo foi passando, ele foi vendo realmente que ele tinha uma paixão muito grande pelo judô. E aos 13 anos de idade, ele largou todas as outras modalidades e se concentrou exclusivamente no judô, na luta, na arte marcial. Ele começou a treinar com mais afinco e se desenvolveu muito rápido. E já com 13 anos de idade, ele começou a competir nas categorias de base, principalmente na cadete. Ganhava, perdia, mas como ele estava no início, era muito comum isso acontecer. Com 15 anos, ele já conseguiu dar um salto muito grande em relação aos outros meninos da categoria. Ele demonstrou uma evolução muito rápida, principalmente no que diz respeito à agilidade e à perfeição nos movimentos que ele fazia. Isso foi chamando muita atenção das pessoas que estavam próximas e dos treinadores também de judô, que viam nele um potencial muito grande para substituir os grandes ídolos franceses da modalidade do judô. Prova disso é que, ainda adolescente, com seus 15 e 16 anos, ele foi integrar a seleção francesa de judô. Claro que não para competir exatamente. Ele fazia parte da categoria cadete, que é de adolescentes de 13, 14, 15, 16 anos, mas estava lá treinando com os grandes nomes do judô da França. E isso foi ficando cada vez mais forte. E com 16 anos de idade, ele fez sua primeira competição defendendo a França. Foi um torneio europeu de base. E ele foi muito bem para uma primeira competição. Não ganhou, mas conseguiu a medalha de bronze, o que trouxe muito orgulho tanto para a França quanto para ele especificamente, pelo bom resultado, logo que foi o primeiro dele. Então ele tinha muito que comemorar. No mesmo ano, em 2006, ele ainda participou de uma etapa da Copa do Mundo. São várias, como se fosse etapas de Fórmula 1, mas aí como se fosse do judô realmente. Não são os grandes homens que participam de todas as etapas, só que é uma etapa adulta, e ele foi muito bem. Em 2006, já com 17 anos de idade, ele competiu muito bem pela sua equipe e conseguiu chegar às semifinais. Acabou que não conquistou medalha, mas já demonstrou a grande evolução que ele teve em pouco período
e já conseguindo resultados muito relevantes. E ainda naquele ano, disputando ainda na categoria cadete, na sua idade, ele conquistou o título nacional da França. Claro que seria muito comum, só que ele venceu com nada mais nada menos do que 11 ippons. Foram 11 lutas e as 11 ele ganhou com a pontuação máxima do judô. Essa pontuação é aquela que, quando você derruba o cara e faz a pontuação do ippon, a luta já acaba ali. Ou seja, 11 lutas, 11 vitórias, 11 por ippon. Cara, impressionante, até mesmo para um garoto de 17 anos de idade. E por causa dessas conquistas, ele conseguiu o prêmio de melhor judoca europeu em sua categoria, ali como grande promessa para o mundo, grande promessa para o judô francês. Em 2007, Ted Riner, 17 para 18 anos, saiu da categoria cadete, saiu da categoria de base e foi para a categoria principal do judô, que é o adulto. E lá ele conseguiu já grandes resultados logo de cara. No seu primeiro ano, em 2007, sua primeira competição foi o Campeonato Europeu. E que melhor na sua primeira competição já conseguir a medalha de ouro. Pois é, e foi isso que ele conseguiu. Logo de cara, já conseguiu o seu primeiro título europeu. E de lambuja, ele se tornou o judoca mais novo a conquistar tal título. Feito esse, até hoje, não alcançado. E não parou por aí. No mesmo ano, em 2007, aqui no Brasil, em nossas terras, no Rio de Janeiro, ele disputou seu primeiro Mundial pela França. E qual foi o resultado? Mais uma vez, um título. Ele foi muito bem na competição, chegou até a final sem muitas dificuldades e na final enfrentou o russo Tsamilan Tsiminov. Esses nomes complicados são muito estranhos. Esse rapaz aqui. Nessa luta decisiva ele conseguiu o Vasari. E com esse Vasari se tornou o mais novo campeão mundial. Sim, ele também conseguiu esse feito. Esse também, até hoje, nunca igualado. E ele parou por aí? Não, não parou por aí. No ano de 2008, ele conseguiu novamente os mesmos títulos, inclusive o Mundial. Aí você pergunta, ele parou por aí no Mundial? Não. Ted Riner tem a incrível marca de ser campeão 10 vezes. Isso só em Mundial. Ele conseguiu 10 títulos mundiais. Claro que não todos foi na sua categoria. Como assim? Ele sempre lutou na categoria de 100 quilos, mais de 100 quilos. Só que em alguns anos, o judô ele também disputava uma categoria sem peso, que teoricamente qualquer pessoa podia lutar contra ela. Era um aberto, que eles chamam, né? Só que isso já não existe mais. E na época ele ganhou 8 títulos pela categoria mais de 100 quilos, nos pesos pesados, e conseguiu outros 2 nos abertos, contabilizando os 10 títulos. Ele também ainda tem uma medalha de prata na final de 2011, onde ele perdeu para um japonês. E aí, nesse período que ele ganhou esses 10 títulos mundiais, ele tirou uma folga rapidamente para poder dar uma descansada e se preparar para voltar. Ele voltou, ele tirou 2018 inteiro e metade do ano de 2019, e ele voltou tão arrebatador quanto. E aí eu queria contar para vocês exatamente uma coisa. Claro que teve esse período aí de 1 ano e meio onde ele não lutou. Só que ele conseguiu um feito maluco, que dificilmente a gente consegue imaginar que seria possível. Você lembra que eu falei que ele perdia algumas lutas, só que ele ficou um tempão realmente sem perder? Exatamente, ele ficou nada mais, nada menos do que 10 anos. De novo 10, eu sei, mas conseguiu 10 anos de invencibilidade. Ele ficou desde 2010, onde perdeu o título mundial, até 2020, exatamente este ano, em fevereiro. Em fevereiro ele perdeu uma luta, depois de 10 anos. E o autor desse feito foi o japonês Kokuro Kagueira. Esses nomes estranhos! Esse rapaz aqui, como sempre coloco. Ele conseguiu derrotar o Ted Riner depois de 10 anos. E ele não para por aí. Como eu falei, ele tem minha idade, logo 31 anos. Tem
alguma coisa a mais para poder apresentar. E aí, quem sabe, a gente conta um pouquinho mais para frente, se ele aumentou o número dele de medalhas em campeonatos europeus, em campeonatos mundiais, Olimpíadas, que iremos falar daqui a pouco, e também em outros tipos de competições, porque ele realmente foi imbatível. E agora irei passar para vocês alguns números das conquistas de Ted Rene. Vocês vão ver que no período aí de 2007 até hoje, que são apenas 13 anos, ele conseguiu um grande número de medalhas. Saca só. Até agora, nesse período, Ted Rene conseguiu, como eu falei, grandes números em sua carreira. Vou dar aqui alguns exemplos. Em mundiais, como eu falei, ele conseguiu 10 títulos, sendo uma prata também, isso no individual. Por equipes, que é uma modalidade exclusivamente para os mundiais do judô, não acontece em Olimpíadas, por exemplo, ele conseguiu outro ouro e uma medalha de bronze. E aqui só um adendo, aí tem uma divergência. No site francês coloca esse ouro, no site americano, em inglês no caso, é só uma medalha de bronze. Então fica um asterisco aí para nós. Os campeonatos europeus, ele não chegou a competir tanto, mas mesmo assim ele conseguiu 5 ouros. E no francês, que ele também competiu pouco, ele conseguiu 4 medalhas de ouro, uma prata e um bronze. E é isso, gente. Como eu falei, Ted Rene, ele deu prioridade para os seus adversários em outros continentes, porque, teoricamente, eles tinham muito mais a testá-lo do que o do seu torneio regional. Principalmente dentro da França, que ele era disparado o número 1 em sua categoria. Não tinha ninguém que conseguia igualar a ele. Sua primeira competição de Rene, foi nas Olimpíadas de 2008, em Pequim, com apenas 19 aninhos. E ele já conseguiu um grande resultado. Ele já vinha como um dos favoritos, por ter sido campeão mundial aqui no Brasil, como eu contei, e chegou com uma pompa muito grande. Venceu suas primeiras lutas sem muita dificuldade, suas 2 primeiras lutas no caso, e aí chegou nas quartas de final. Nas quartas, ele perdeu para Abdullo Tanariev. Abdullo, é isso mesmo. Esse rapaz aqui. E aí, ele teve que ir para a repescagem. Não ganhou medalha de ouro, não ganhou medalha de prata. Na repescagem, era um modelo diferente. Ele teve que lutar com boa parte dos perdedores, que perderam suas lutas iniciais. E ele teve que lutar 3 vezes, até conquistar sua primeira medalha olímpica, a medalha de bronze. Claro que Ted Rene não parou por aí. Nas Olimpíadas seguintes, no ano de 2012 em Londres, ele chegou novamente como favorito e como detentor do título mundial. Não apenas detentor, ganhou várias vezes seguidas, como eu falei, né? Então chegou como grande favorito. E realmente lá ele não decepcionou. Nas 3 primeiras lutas, ele ganhou com muita facilidade. Ele ganhou uma por Vasari e outras 2 por Ippon. Lembrando, Ippon é a pontuação mais alta, Vasari é a segunda mais alta. A única diferença, podemos dizer assim, é a forma de cair, você não derruba o adversário com tanta perfeição, e o Ippon acaba com a luta imediatamente, enquanto o Vasari você não derruba com tanta perfeição, como eu falei, só que você tem uma pontuação muito grande. Se você conseguir um outro Vasari, uma outra pontuação igual, aí sim a luta termina. E essas 3 lutas o levaram para a semifinal, sua primeira semifinal olímpica, que ele também conquistou com uma certa facilidade. Ganhou por Vasari. Logo no início ele conseguiu o golpe e ficou lá cozinhando e só esperou o tempo terminar sem ser ameaçado pelo seu adversário. Na final, ele enfrentou o russo Alexander Mikhalin. Nossa, os nomes esquisitos. É esse rapaz aqui. E na final, ele ganhou por Shido. O que é Shido? Para quem não sabe, Shido são as punições no judô. Nessas Olimpíadas, o Shido você não perde nada. 2 Shidos você já tem uma pontuação contra. 3 torna-se Vasari. E 4, com 4 punições, você leva Ippon contra e você perde a luta. E ele ganhou, o seu adversário teve
2 Shidos, o Rinê teve 1, e por conta disso ele acabou sendo campeão olímpico, tendo menos Shidos que seu adversário. E nessa luta ele foi muito vaiado, porque ele francês, lutando na França, é como se fosse a rivalidade Brasil-Argentina. França e Inglaterra não se bicam muito bem, também dentro do esporte, que diga a história aí para contar a gente sobre os grandes conflitos entre os dois países. E aí chegamos no nosso Brasil em 2016. Ted Riney veio para cá como atual campeão mundial, como grande favorito da competição. E ele não fez feio. Ganhou mais um ouro. Por ser o atual campeão mundial, ele acabou ficando livre da primeira rodada, entrando logo na segunda. E na sua primeira luta, na segunda rodada, ele já ganhou por ippon. Já conseguiu um grande resultado e avançou para a próxima fase, onde enfrentou o brasileiro Rafael Silva. E aí, infelizmente, para nós brasileiros, Ted Riney venceu por um vazare e avançou às semifinais. Nas semifinais, Ted Riney enfrentou o israelense Or Sesson. Rapaz, aqui! E conseguiu também a mesma pontuação, vazare, e avançou para a final. Na final enfrentou o japonês Hiroshi Harazawa. Rapaz, aqui, de novo. Ele não conseguiu pontuação. Ficou lá tentando, na luta, dar alguns golpes, demonstrar alguma vontade de lutar, e com isso foi punindo o seu adversário. E, por conta disso, ele ganhou por Shido. Pois é, ganhou por Shido. Resultado esse que não cai muito bem para a torcida. Tanto é que ao final da luta foi vaiado. E como eu falei anteriormente, ele deu uma parada, retornou, se preparando para as Olimpíadas de Tóquio, onde ele quer participar. Ia ser esse ano, se Deus quiser, ano que vem teremos essas Olimpíadas. E ele também visa as Olimpíadas de 2024 em Paris, sua terra, onde ele morou boa parte de sua vida, onde ele mora ainda, para disputar a sua última Olimpíada com 35 anos de idade. Vamos pegar o porte físico primeiro. Vamos aqui do lado, ó. Ted Riney e o brasileiro, Rafael Silva. Tá vendo os dois? Então, tá vendo a diferença? Ted Riney é muito músculo. Ele é muito forte. Rafael Silva também, só que é diferente. Ele cansava menos, ele cansa menos do que seu próprio adversário. Claro que tem atletas com um perfil físico muito parecido com o Ted Riney. Só que, principalmente quando ele começou, ele não tinha tantos adversários com este perfil. O que ajudou muito ele. Por exemplo, aí vamos entrar no estilo de luta dele. O Ted Riney, ele fazia de tudo para conseguir pontuar logo no início da luta e depois cozinhar, como eu falei lá na luta que ele ganhou a medalha de ouro. Isso quer dizer o quê? Com a força dele, com a resistência que ele tinha, ele cansava seu adversário. E acaba tornando a luta meio enfadonha, meio chata. É o estilo que funcionava para ele. Ele cansava, como eu falei, ele cansava menos seus adversários. Com a força que ele tinha, os adversários tinham dificuldade de derrubá-lo. Basicamente não conseguiam fazer isso. E aí, quando ele não conseguia fazer pontuação, ele forçava seus adversários a serem punidos, porque ele fazia volume de luta. Isso é uma crítica? Pode até ser. Exemplo, no futebol, um time que fica cozinhando muito o jogo e joga por uma bola é chato. O Ted Riney acaba fazendo muito isso. Sim, ele faz o gol e fica administrando. Ele faz essa pontuação e fica administrando o resultado. Claro que nem sempre é assim. Quando ele tem a oportunidade de dar o ippon, ele vai dar o ippon. Só que ele também joga muito na defensiva. Ele não se arrisca muito após conseguir fazer uma pontuação ou ficar na frente por falta, por Shido. E assim são as lutas do Ted Riney. Ele tem seus méritos por isso. A gente não pode falar que é errado. Está jogando nas regras. E isso até eu acho que levando em consideração as várias mudanças de regras que a gente vê no judô. Porque não é só o Ted Riney que faz isso. Muitos outros judocas, em categorias até mais baixas, usam o mesmo precedente.
de fazer uma pontuação e ficar enrolando a luta, ou até mesmo ficar forçando o adversário a levar falta, levar Shido. Ele é o maior judoca da história. Você não vê com muita frequência bicampeões olímpicos. Que dirá 3 medalhas olímpicas. Que dirá o cara chegar como um dos favoritos para conquistar o 3º ouro, a sua 4ª medalha. E ele consegue se manter assim. Exatamente pelo porte físico que ele tem, pela capacidade física que ele possui, em detrimento aos seus adversários. Eles não conseguem acompanhar. A diferença é gritante. Isso não quer dizer que os outros sejam ruins, muito pelo contrário, eles são muito bons. Só que ele é um ponto fora da curva que eu não consigo ver um outro Ted René aparecer. É isso aí, gente. Muito obrigado mais uma vez por ficarem até aqui assistindo mais um vídeo nosso. Muito legal falar de pessoas que muitos de vocês não conhecem, como eu falei. Espero que eu tenha a oportunidade de contar histórias de outros atletas como o Ted René. E, para que isso seja possível, conto muito com a sua ajuda. Então, deixa seu like. Importante, comente também. Deixa aqui seu comentário. Pode ser palminha, pode ser uma letra A, qualquer coisa. Para mim já é ótimo para o vídeo, para o canal. Conta como interação para o YouTube. Isso é excelente para que o YouTube divulgue o nosso trabalho para as outras pessoas também. E se não se inscreveu, se inscreva. Beleza? Não se esquecendo que vídeos sempre aos domingos às 10 horas da manhã. Tem vídeo novo lá no canal. Então não perca a oportunidade. Continue nos dando o prazer de tê-lo como espectador. É isso aí, gente. Muito obrigado. Fica com Deus e até a próxima.